morrer. Eu me pergunto, será que não sou filho de Deus? Eu já fui adorar faz tempo, já preguei, já cantei, já servi pra Deus, já ofertei, já dei o dízimo, mas a minha vida não vai bem. Problemas é comigo, sofrimento na minha vida é demais. Tenho vontade de morrer. Eu me pergunto, será que não sou filho de Deus? Amigo meu, também não precisas murmurar. Deus conhece a tua dor, também não precisa reclamar. Ele conhece teu sofrimento, só precisas esperar o tempo do Senhor. Logo, logo vai girar a sua vida, Jesus te ajudará. É assim. O filho dos outros tem a saúde, são estudiosos, são cristãos, mas o meu filho sempre é molinho, tão fraquinho e passa mal. Eu não queria que fosse assim. O filho dos outros tem a saúde, são estudiosos, são cristãos, mas o meu filho sempre é molinho, tão fraquinho e passa mal. Eu não queria que fosse assim. Amigo meu, também não precisas murmurar. Deus conhece a tua dor, também não precisa reclamar. Ele conhece teu sofrimento, só precisas esperar o tempo do Senhor. Logo, logo vai girar a tua vida, Jesus te ajudará. Eu já fui adorar faz tempo, já preguei, já cantei, já servi pra Deus, já ofertei, já dei o dízimo, mas a minha vida não vai bem. Problemas é comigo, sofrimento na minha vida é demais. Tenho vontade de morrer. Eu me pergunto, será que não sou filho de Deus? Eu já fui adorar faz tempo, já preguei, já cantei, já servi pra Deus, já ofertei, já dei o dízimo, mas a minha vida não vai bem. Problemas é comigo, sofrimento na minha vida é demais. Tenho vontade de morrer. Eu me pergunto, será que não sou filho de Deus? Amém? Então, após
apóstolo Paulo é que escreveu a carta de Romanos. Aleluia. Para dizer que quero que você perceba ainda um pouco que, afinal de contas, foi apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo, Paulo era, aleluia, legalista. Paulo era alguém que se responsabilizava em estudar constantemente a lei. O seu mestre foi chamado de Gamaliel, aleluia, que vivia em Jerusalém. E Gamaliel era mestre do apóstolo Paulo segundo a lei. E Gamaliel, naquela altura, era muito intelectual. Amém? Nesse tempo, podemos dizer que Gamaliel era mestre. Aleluia. Que Gamaliel era além de licenciado. Amém? E ele instruía apóstolo Paulo a mensagem, aleluia, da lei. E não só a mensagem da lei, mas como outros assuntos que estão virados na cultura judaica. Aleluia. Por isso que você consegue notar que apóstolo Paulo, as suas cartas é cheia de sabedoria, amém? É cheia de intelectualidade. E para até o apóstolo Pedro interpretar as cartas do Paulo, era-lhe difícil, amém? Por quê? Porque o apóstolo Paulo era letrado. Não é só o som que estava sobre o apóstolo Paulo, mas também, aleluia, era inteligência, amém? Era sabedoria, amém? Que já tinha antes mesmo dele se converter no cristianismo. Aleluia. Porque você consegue notar que Pedro não passou muito pela escola. E se você fazer uma comparação do livro do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, você vai notar uma vai dar aquela visão a Pedro, para que Pedro percebesse que aquele animal imundo representa o povo gentil, que também é necessário transmissão da mensagem do Senhor para que eles sejam salvos. Porque antigamente os judeus se pregavam entre eles e não pregavam mais para outras pessoas. E nós éramos conhecidos como gentios. Por isso que o evangelho primeiramente surgiu para os judeus e depois para os gregos. Estamos a ver que agora o apóstolo Paulo ele escreve uma carta para os crentes que estavam em Roma. Os crentes que estavam em Roma, aleluia, Paulo escreveu carta para eles. E se você notar, esta carta, ela contém 16 capítulos. E fala nada menos e nada mais a respeito da mensagem da cruz. Nesse livro, você vai perceber que o apóstolo Paulo esclarece a diferença da lei e a diferença da graça. Neste livro é a introdução do ministério da graça que o apóstolo Paulo começou a carregar. Aleluia. Por isso que ele exemplifica a Sara e Agar. A Sara representa a graça e Agar representa a lei. Aleluia. Amém. Ou melhor dizer, Isaac representa a graça. Aleluia. E Ismael representa a lei. Amém. Porque a lei foi feita pelo homem, mas a graça é um fruto divino que vem de Deus. Amém. E o apóstolo Paulo, num dia como esse, ele escreve para os romanos. Não sei o que aconteceu com os romanos, mas o apóstolo Paulo ele escreve uma palavra muito interessante para eles. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo sentiu, aleluia, o seu coração sendo dolorido pelas almas perdidas, sendo dolorido pelas almas que estão se perdendo na escuridão. E quando ele vê isto, ele escreve para os romanos: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação e de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Aleluia. Por que o apóstolo Paulo escreve esta passagem? Porque o apóstolo Paulo percebeu que muitos dos crentes que habitavam em Roma, aleluia, tinham preguiça, tinham receio de transmitir a palavra do Senhor. Tinham vergonha de sair pela rua e transmitir o Cristo que o salvou. Tinham vergonha, aleluia, e medo de pregar a mensagem que Cristo deixou. Porque nessa altura, Cristo já havia sido glorificado e já estava nas mãos do Senhor, lá no céu. Aleluia.
Porque Paulo não escreve uma carta à toa. Paulo ele a escreve pela orientação de Deus. Porque quando alguém te escreve uma carta, é para relatar ao seu respeito e para te guiar, aleluia, e para te transmitir uma informação. E esta informação pode ser algo que está prestes para acontecer, ou pode ser algo que está a acontecer. Então Paulo já viu no espírito que o povo, aleluia, romanos estava assim afastado do evangelho. Muitos deles só ficavam cultuando nas suas casas. Muitos deles só ficavam relaxados nas suas casas. Não transmitiam a palavra. Talvez era porque naquele tempo também a perseguição para os cristãos era demasiado. Aleluia. Então Paulo, cheio do Espírito, com o coração dolorido pelas almas perdidas, ele disse que não me envergonho do Evangelho, que foi transmitido primeiro para judeu e depois para grego. Os gregos também receberam a mensagem do Senhor. E nós estamos englobados também ali. Porque a missão do apóstolo Pedro estava simplesmente limitada na fase de introdutória de transmitir a palavra para os gentios. Mas no decorrer do tempo, judeu. Mas no decorrer do tempo, ele mudou a visão porque Deus lhe introduziu para pregar a palavra para todo o povo. Amém? Quer dizer que todo o povo precisava de ouvir a mensagem de Jesus. Apóstolo Pedro pregou a palavra também. Mas o apóstolo Paulo pregou ainda mais para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Eram classificados como gentio alguém que não era classificado como povo eleito. Mas quando foram dados o poder de ser feito filho de Deus. Que significa você que recebeste Cristo, foste dado um poder de ser feito filho de Deus, ao qual não foste formado pela sangue, não foste formado pela carne, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Ganhaste a legalidade, ganhaste o certidão e o documento que te oficializa e que te afirma que você é filho de Deus. Não mais segundo a raça, mas sim segundo o Espírito. E é isso que o apóstolo Paulo levava para aquele povo. Aleluia. Amém. Amém. Pregar a palavra tem que ser o hábito diário de um crente. Pregar a palavra tem que ser o pão diário de um cristão. Porque quem é cristão tem que semear, aleluia, a palavra de Deus para gerar outro cristão. A transmissão do evangelho não é limitado simplesmente para o evangelista. Não é limitado simplesmente para o pastor ou para o mestre. Mas sim, esse evangelho, aleluia, está disponível para que toda aquela pessoa que é cristã tem que pregar a palavra do Senhor. Existem várias maneiras de pregar a palavra do Senhor. Aleluia. E você pode manifestar isso que você recebeu. Porque afinal de contas existe uma responsabilidade. Você como cristão que deve colocar em prática. Aleluia. Você não foste, aleluia, aleluia, ganhado simplesmente para não produzir nada. Você foste ganhado também para ganhar. Quem te ganhou em Cristo, e você também tem que ganhar outras pessoas por meio de Cristo que está na sua própria vida. A mensagem que nós recebemos, em primeiro lugar, é o fruto, aleluia, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou o cristianismo. Aleluia. Imagina, Cristo não teve receio, abandonou o lugar supremo, abandonou o altar e desceu aqui na terra, se humilhou como homem, entrou no ventre de uma mulher, com o objetivo de pregar a palavra do Senhor. Seria uma humilhação seria tanta humilhação um presidente sair do seu trono e começar a passar casa por casa, oferecer comida para as pessoas, com seus pés, aleluia, com seus pés, andando casa em casa. É uma humilhação demais. Mas Cristo fez maior do que isto. Saiu do trono de Deus e começou a pregar a palavra do Senhor. Chegou aqui na terra, aleluia. Estamos a falar de uma figura especial e importante
aleluia, que é a nossa marca do cristianismo, que é a pessoa de Cristo. E segundo o livro de Filipenses capítulo 2, nos versículos 6 a 8, ele especifica que o próprio Cristo é o próprio Deus. Aleluia, aleluia. Porque a qual ele se despiu da natureza do homem, sendo ele Deus. E Deus lhe deu poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para ser, aleluia, para que todo o joelho possa se dobrar diante da face dele. Agora imagina, se Deus enviou o seu Filho Jesus para transmitir a palavra, se eles mesmos saiu do trono para transmitir a palavra do Senhor, quem somos nós para não sair da nossa cadeira plástica para pregar a palavra do Senhor? Se próprio Cristo saiu na cadeira de ouro, aleluia, no céu é ouro, aleluia, lá não há pobreza nos céus, amém? Saiu no palácio real, aleluia, divino e celestial, uma terra organizada, amém? Saiu da cadeira dele, amém? E foi chegar aqui na terra para transmitir a palavra, amém? Isso significa que isso é uma grande responsabilidade que nós devemos processar na nossa mente, amém? Se ele saiu para transmitir a palavra, como é possível eu e você não sair da cadeira plástica para pregar a palavra do Senhor? Como é possível você se manter presente e sentado na sua casa sem transmitir uma mensagem de evangelho para o seu irmão que está a se perder? Aleluia. Amém. Como é possível? Amém. E o primeiro evangelho chegou por meio de Jesus, mas o evangelho, aleluia, no continente africano, você sabe como é que chegou o evangelho no continente africano? Aleluia. Você sabe como é que chegou o evangelho? Chegou por intermédio dos missionários. Os missionários russos e outros missionários europeus chegaram aqui em África e transmitiram a palavra. Sabe como é que eles chegaram? A história apresenta que muitos dos missionários, aleluia, aleluia, eles chegaram aqui na África juntamente com suas urnas, porque eles sabiam que em qualquer momento podem morrer por pregar a palavra. Muitos deles já chegaram com as suas urnas, quer dizer que dedicaram a sua vida para transmitir a palavra para a África. Aleluia. Muitos deles não tinham comida suficiente, mas chegaram e transmitiram a palavra. E muitos deles morreram por esse processo de transmissão da palavra. Angola só é Angola como é por respeitar, aleluia, por respeitar, por ela ser um país cristão, aleluia, por causa do sacrifício que muitos missionários fizeram aqui em Angola. Se você hoje conhece quem é Deus, é porque existiu um homem que sacrificou a sua vida para pregar a sua palavra, para pegar a palavra de Deus para a sua própria vida. E muitos deles vieram com a sua urna, estão viajando de barco naquela época, outros de voo, aleluia, dizendo que não importa, talvez eu não possa vir. Outros que já despediram seus familiares, que não sei que eu virei, mas eu irei te pregar a palavra para a África. Porque a África é o continente, aleluia, é o continente que abraça a cultura 100%. Os nossos avós acreditavam em deuses que não estão nas escrituras sagradas, aleluia. E por isso eles pregaram a palavra, e muitos dos missionários sofreram, outros foram abatidos pelos aqueles homens que são canibais, que comem carne humana. É uma cultura que também encontra-se em África, aleluia. Um deles foi totalmente protegido quando queriam lhe matar, aleluia. Todo esse sofrimento é por causa de pregar a palavra do Senhor. Nós somos fruto destes homens que semearam a mensagem do Senhor, que não se vergonharam, sentiram o coração a doer de tristeza, vendo as pessoas se perder, vendo as pessoas caminhando para o inferno. Sentiram uma tristeza enorme no seu coração, dizendo que não podemos ficar parados.
Eli Châtelain, fundador da igreja, quando sai da Suíça, ele chega para uma área chamada Kalukembe. Naquela altura, quando ele chega, aleluia, ele começou a transmitir a palavra do Senhor para o povo ouvindo, aleluia, lá no Kalukembe. Amém? E como ele transmitia, ele pegava açúcar, porque naquela época, aleluia, era uma época após a colonização, aleluia, era uma época que ainda o povo africano não conhecia, amém, bem o que é açúcar, parecia novidade para eles, aleluia. E quando ele pregava a palavra, ele dava açúcar para o povo. Era uma estratégia que Deus lhe deu naquela época, para que ele seja totalmente aceite por pregar a mensagem do Senhor. E você pode investigar a história da IESA, que a fundação da IESA surge aonde? No Kalukembe. Em 2016, quando eu estava me candidatando para que eu possa ser pastor, eu conheci a residência de Eli Châtelain. É uma fonte histórica. Está semi-destruída. Está destruída, mas tem algum resto. Ninguém pode construir porque é uma fonte histórica. Aleluia. Eu admirei a tamanha coragem daquele homem, saindo da Suíça para transmitir a palavra. E hoje você consegue notar que a igreja evangélica sinodal de Angola é uma igreja muito grande, que até agora já se expandiu em outros países. Agora é um ministério